Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Eu sou a Prof. Maria Andrade, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. Cafecito. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre os honorários advocatícios, tá? Aquele tema que também parece ser muito mais simples, ele parece ser autoexplicativo, porém ele contém uma série de pegadinhas, tá? Desorganizado por aqui, bom, mas não é isso que importa. Eu desenvolvi essa nossa aula de revisão aqui, através do resultado das atividades de vocês, resultados dos simulados, tá? Que aqui nós fazemos simulados temáticos de cada disciplina, que são para fazer sem consulta, as atividades vocês fazem com consulta, no material que vem junto lá, que nós temos as questões de exame de ordem separadas por temas, com comentários, e o ideal, no mundo ideal, é que vocês respondam essas atividades com consulta no PDF que vem ali escrito artigos quentes, né? No mundo ideal. Quem não consegue, responde da forma que dá. Tá? Eu tô gravando uma série de aulas. Com bastante CD aqui, café, água. Então, bom. Esse é um daqueles temas que parece muito simples e vocês são sempre pegos ali, o quê? Na pegadinha, tá? E é dessas pegadinhas que nós vamos tratar hoje, tá bem? Esse tema, como sempre, ele tá lá na lei, né, no Estatuto da Advocacia, tá, e no Código de Ética e Disciplina. No Estatuto, ele tá do artigo 22 ao 26 do Estatuto. Temos ali artigos versão A, né, tipo 22A, 22B, e parágrafos também, a linhas novas inseridas em 2022, tá bem? Tem que ter uma atençãozinha especial. E do Código de Ética e Disciplina tá do artigo 48 ao 54, tá? Vocês vão ver que tá tudo na lei para variar, que é aquele tipo de aula que eu falo para vocês. Escutem enquanto vocês fazem outras atividades, não se prendam a parar para assistir aula. Eu nem tenho colocado slides atrás agora, que é para vocês não ficarem parando, anotando. Não que seja ruim assistir aula e anotar, é uma prática boa, mas a maior parte dos meus alunos não tem esse tempo. E quando eu coloco slides, eles se sentem na necessidade de ter que necessariamente parar para assistir essa aula e não existe essa necessidade, tá? Isso aqui, esse tipo de aula aqui é bom para vocês ficarem ouvindo enquanto se deslocam, enquanto fazem outra atividade, tá lavando uma louça, tá indo pro trabalho, tá caminhando, sabe? Seja o que for, estejam em contato constante com a matéria. Então tá lá no capítulo 6 do Estatuto, tá? Lá tá escrito já, dos honorários advocatícios, tá bem? Vamos começar com o artigo 22. Eu vou lendo os artigos e a gente vai conversando sobre isso, tá? A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Vejam, o primeiro artigo ali que fala no capítulo 6 do nosso Estatuto de Código de Ética, nosso Estatuto de Ética já fala exatamente os 3 tipos de honorário que existem. Tá? Os honorários convencionados, os honorários fixados por arbitramento judicial e os honorários de sucumbência. E aqui vocês tendem a confundir esses 3 tipos de honorário, tá? Então vejamos, temos 3 modalidades de honorário aqui, tá? Os convencionados, que são aqueles quando você faz o contrato com o seu cliente, né? O que eu falo para vocês sempre fazerem, tá? Um acordo realizado com consentimento. Os convencionados também são chamados de contratuais, tá? Os honorários contratuais. Na vida, assim, vocês vão ver que a gente chama de contratuais. Que é aquele que diz lá na tabela da OAB, por exemplo, você vai ingressar com uma ação de guarda, tá? Aqui em Florianópolis, na minha seccional em Santa Catarina, a tabela da OAB ali diz que deve ser cobrado no mínimo R$3.000 por essa ação, certo? Lembrando que o valor da tabela altera de seccional para seccional, certo? Não existe uma tabela universal do Brasil, tá? Cada seccional tem a sua tabela de honorários advocatícios, ok? Isso é importante lembrar. Aqui em Florianópolis, onde eu atuo, e o advogado ele faz a sua inscrição na OAB onde está o seu domicílio profissional, tá? Eu, no caso, tenho residência em Florianópolis e também atuo profissionalmente em Florianópolis. Mas tenho muitos colegas que moram em Florianópolis e atuam em São Paulo, por exemplo. Fisicamente até, tá? É bem comum aqui, pelo menos no meio que eu estou inserida, as pessoas viverem em Florianópolis, pegarem seu voo ali e irem constantemente para São Paulo e volta o tempo inteiro, tá?
essas pessoas, elas têm a inscrição da OAB delas realizadas aonde? Na seccional onde elas trabalham, lá em São Paulo. Posso eu em Florianópolis, fugindo aqui do tema, mas é bom a gente sempre frisar isso. Posso eu em Florianópolis atender uma demanda em São Paulo? Posso. Não preciso de uma inscrição suplementar para isso. A não ser que eu passe a ter mais de 5 processos em São Paulo por ano. Aí eu preciso fazer uma inscrição suplementar lá naquela seccional, tá? Só pra gente relembrar isso daí, a gente tem que relembrar o tempo inteiro, tá? Então, os honorários contratuais são aqueles que eu estabeleço em contrato ali com o meu cliente. Ó, eu vou ingressar com essa ação de guarda para você pelo valor de R$3.000. Esse é o valor contratual da nossa ação fictícia aqui que a gente estabeleceu, certo? Depois nós temos os honorários por arbitramento, que são o quê? Arbitrados pelo juiz quando não houve estabelecimento. Por exemplo, você não pediu lá na ação, sabe? Não foi estabelecido na ação quanto que o advogado vai ganhar de honorários naquela ação. Nada a ver com os contratuais, tá? Aqueles 3.000 dos contratuais estão lá, o cliente paga para você, ganhando ou perdendo. O juiz vai arbitrar para você ali no final da ação, né? Se você ganhar, ele vai arbitrar honorários ali para você até ali a faixa dos 20%, certo? Sucumbente, se aquele pago pela parte que perdeu, a parte vencida, não necessariamente o réu. Não necessariamente o réu, é importante lembrar. Porque tem aqueles honorários arbitrados pelo juiz, que você vai receber, e tem aqueles honorários da parte que perdeu. Ingressamos com essa ação de guarda. O cliente foi lá e te pagou os R$3.000. No final da ação, o juiz vai arbitrar tanto para você ganhar. Beleza. A parte que perdeu, que não necessariamente é o réu. Vamos supor que você ingressou com a ação de guarda e você perdeu essa ação, tá? E você é o autor. E você perdeu. Por que eu tô frisando isso? Porque na questão, eu reparei que vocês erraram ali por colocarem que necessariamente é o réu que paga, tá? E não necessariamente é o réu que vai pagar esses honorários no final, tá? É aquela pessoa que perde. O autor da ação, ele pode perder a ação. E ele perdendo a ação, ele vai ter que pagar esses honorários sucumbenciais, tá? Que são aqueles 20%, às vezes, né? Vai depender ali do valor estabelecido, ok? Então, vamos supor, você como autor, você perdeu, e ali ficou arbitrado, né? No final da ação, que você tem que pagar 20% para o advogado da outra parte. E você tem que pagar. Agora, vamos supor que o seu cliente, ele ganhou, tá? Ele ganhou a ação. E ele ganhou lá um valor, vamos colocar aqui, ele ganhou R$100.000, certo? E você tem direito a 20% dos honorários sucumbenciais. Então, a outra parte que perdeu vai pagar 25% para você. E também o juiz ou vai arbitrar ou já vai estar ali no contrato de vocês quanto que você vai ganhar em cima do valor da causa. Então, você vai ganhar da outra parte e você vai ganhar do seu cliente. Porque o que acontece? Chega no final, o cliente diz assim, não, mas os teus 20% tu já ganhou, tá aí na sentença, ó. Tá escrito na sentença que tu já ganhou 20%. Não é a outra parte. Isso é outro tipo de honorário. Você vai ganhar do seu cliente 20%, ele vai receber 100.000, ele vai te dar os 20.000 ali pra você, e o advogado da outra parte também vai te dar esse mais 20.000, tá? Essa é uma parte que é importante ter atenção, que induz muito a erro, até quando a pessoa começa a trabalhar, tá? Tu vai fazer ali o contrato com o cliente e fala, não, a outra parte vai pagar no final. Não. A outra parte vai pagar se vocês tiverem sucesso, mas o seu cliente também. Então, tem aquele do contrato, que vocês arbitraram ali, certo? O contrato, do valor da causa. Depois, o juiz, se vocês não ficou nada combinado, né? Se você já não protocolou ali o contrato junto na petição inicial, que a gente vai ver um pouco mais pra frente, o juiz pode arbitrar e ele vai arbitrar ali de acordo também com a tabela da seccional, quanto que você vai receber no caso de êxito dessa causa, e tem os honorários sucumbenciais, que são o que a parte vencida paga, tá bem? Então, nós temos 3 honorários. E eu aconselho que vocês sempre recebam esse honorário contratual, tá? Eu sempre falo isso pra vocês e não vou deixar de falar. Então, vamos lá.
um tipo de honorário que não tira o direito de ter outro honorário, tá? Contratual é uma coisa, sucumbencial é outra coisa. Não é que eu escrevi essa parte aqui porque assim, não é que porque você vai receber os sucumbenciais, não é porque você vai receber ad exitum ali, né, que é caso você tenha êxito na causa, você recebe uma porcentagem daquela causa, que você vai tirar os contratuais, tá? Um honorário não anula o outro, é isso que eu quero dizer, certo? Não é porque você recebeu o contratual que você não vai receber depois os honorários sucumbenciais ao final, tá? Uma coisa não anula a outra, você tem direito sempre a todos os honorários. É só você querer, você pode abrir mão, aí é um problema seu, mas direito você tem, tá? Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa juridicamente necessitado, no caso no caso de impossibilidade da defensoria pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Tá? É aquele caso que eu falo para vocês na aula ali de infrações e sanções disciplinares, você tá lá no fórum e tal, e você foi indicado para defender alguém ali que não tem advogado, que está necessitado, não tem defensoria pública, não tem nenhum outro dativo ali disponível, você é chamado para defender, certo? Você tem que defender, a não ser que você tenha uma boa justificativa, tá? Porque se você não tiver uma boa justificativa para não fazer essa defesa, ou você já tem outra audiência no mesmo horário, sabe? Você tem uma coisa assim séria, marcada, senão você tem que defender. Não é que, eu vou pra academia, tá? Você tem que defender, porque se você não defender, causa ali também uma infração, tá? Exceções. As exceções de que você não vai precisar defender. Como eu falei pra você, se tiver um defensor público disponível, tá? Ou se você tiver um bom motivo para justificar, tá? Aí, quando você faz essa defesa, você vai lá, faz, você é obrigado a fazer, você defende, mas você tem direito a receber, tá? Receber de acordo ali com a tabela da OAB, da seccional que você tá, como eu falei, é o local que você tá inscrito de acordo com o seu domicílio profissional, certo? Como eu falei, por exemplo, aqui em Florianópolis, R$3.000 uma causa de ação de alimentos. O juiz vai lá, coloca você para fazer essa defesa, você vai receber. Pelo Estado, imprecatório. Quando que você vai receber esse valor? Não sabemos. Mas um dia você recebe, tá? Tem gente que recebe rápido, tem gente que nem tanto. Mas para fins de exame de ordem, o que interessa saber? Que vocês, sim, em algum momento irão receber, tá? Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho da Seccional da OAB, tá? É isso, gente, não tá aquilo que eu já comentei aqui com vocês, tá? Não foi fixado ali um valor de honorário para você receber, o juiz vai arbitrar esse valor de honorário para você, só que ele nunca pode ser inferior ao valor ali estipulado pela tabela da seccional que você está inserido, tá? Ó, por exemplo, quando o proveito econômico não refletir algo que o advogado deva ganhar, por exemplo, uma ação de R$1.000, 10% você ganha só R$100, né? Cada seccional tem sua tabela e não pode ser abaixo dessa tabela. Ou seja, por mais que tenha ali uma porcentagem, ele nunca vai arbitrar um valor inferior, porque essa tabela ela já existe para que a advocacia é um respaldo, é uma proteção para o advogado, tá? Porque imagina senão, gente, já é difícil assim com a tabela, tá? No começo, tá? No começo da carreira é mais difícil mesmo com a tabela. Se você for inferior à tabela, você está prejudicando toda uma classe, tá? Você tá diminuindo o trabalho de todo um grupo de pessoas. Então, nunca façam nada inferior à tabela. E quando o juiz for arbitrar um honorário para vocês, gravem que nunca vai ser inferior ao valor da tabela ali do conselho seccional que você está inserido, de acordo com o seu domicílio profissional, tá? Então, para questões de ordem e para a vida de vocês, nunca é um valor inferior ao da tabela, tá? Parágrafo 2º. Esse foi inserido ali com uma nova redação em 2022, tá? Na falta de estipulação de acordo,
de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o valor, com o trabalho, o valor econômico da questão, observando obrigatoriamente o disposto nos parágrafos tal. Isso aí, na verdade, mudou a redação, tá? Só mudou a redação desse artigo, mas é a mesma... Ficou a mesma coisa, só mudou a redação para não ter brecha, tá? Mas vocês não têm que se preocupar em relação a isso. Parágrafo 3º. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Prestem atenção nessa parte aqui, tá? Isso aqui é no caso de omissão. Por exemplo, você não tem um contrato ali que você estipulou quando e como que você vai receber os seus honorários, tá? No contrato não ficou estipulado. Por exemplo, fizemos um contrato dessa ação de guarda no valor de R$3.000, mas a gente não estipulou como que vai ser pago. A gente não colocou lá se vão ser parcelas de não sei quanto, se vai ser um valor aqui, outro ali. Na omissão, no caso de não ter sido feito esclarecida essa forma de pagamento do acordo, é 1/3 no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. E por que não é mais 1/3 no final, né? Porque seria 1/3 no começo, 1/3 até a decisão de primeira instância. Não seria mais 1/3 no final? Não, porque o processo demora. Tá? E pode ser que no final o valor já seja bem diferente desse 1/3 que foi no começo e foi até a decisão de primeira instância. E aqui é que nós temos uma pegadinha, tá? Então é 1/3 no começo, 1/3 até a decisão de primeira instância e o restante no final. E eu já vi isso cair em questões de exame de ordem, tá? E quem fez as atividades viu também que isso já caiu, certo? Então não necessariamente no final será mais 1/3. O proveito econômico pode aumentar durante o curso do processo, por isso não vem escrito 1/3 ao final. E aqui tem que ter atenção, tá? Porque aqui é bem provável, bem passível de pegadinha. Parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado ou de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se provar que já os pagou, tá? Isso aqui é para evitar calote para o cliente. Evitar calote, o cliente já retém os honorários contratuais, já apresenta o contrato com a petição inicial. Cuidado se apresenta o contrato depois, já não tem direito a essa retenção, tá? O ideal é quando vocês vão ingressar com a ação, vocês já colocam lá a petição inicial, a procuração, os documentos, blá blá blá, e o contrato, tá? Porque se já tá ali o contrato, na hora do pagamento, vamos supor, aquele cliente que recebeu R$100.000, já vai ser deduzido o seu valor. O seu valor já vem deduzido ali. Você estipulou que vai ganhar 20%, da AGX ali quando ele receber no final, então os 20 mil já vão para você, tá? E 80 mil para o cliente. Porque se o cliente vai lá, levanta os 100 mil e daí ele tem que te dar os 20 mil e ele já pagou o honorário contratual e ele começa a enfiar na cabeça dele que ele não te deve mais nada, aí você vai ter que ingressar, que a gente vai ver mais para frente, com uma ação contra o seu próprio cliente, tá? O ideal é você já protocolar o contrato junto. Por isso que essa disciplina de ética aqui é importante, sim. Tá? Eu não sei porque que a gente vê tão pouco na faculdade. Porque ensina a gente como começar a trabalhar e ensina, é muito importante isso, a quantidade de advogado que no começo da carreira não protocola o contrato junto e depois não consegue receber esses honorários é muito grande, tá? Isso aqui é bem passível de pegadinha, cai bastante em pegadinha. Pode protocolar o contrato logo no começo. O pensamento do aluno normalmente é que não faz sentido protocolar o contrato junto, né? Mas sim, se já passou lá a decisão, já passou a sentença, depois protocolar o contrato, não vai ter essa retenção, tá? Essa retenção é só se protocola antes, como tá aqui no artigo, ó. Fizer juntar aos autos antes de expedisse mandado de levantamento ou precatório. Tá? Tem que ser antes da expedição desse mandado ou desse levantamento de precatório. Se fizer isso depois, se protocolar o contrato depois, já não tem direito a essa retenção. Aí vai ter que buscar por outras vias receber os seus honorários, tá? Então, o ideal é já protocolar na petição inicial o contrato junto. Então, se na questão vier escrito que se pode protocolar o contrato junto,
Vai ter direito a essa retenção? Sim, e é o ideal para vocês fazerem na vida. Isso veio para evitar o calote muito comum por parte dos clientes, tá? Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Não entendi nada, professora. Aqui, ó. Por exemplo, você está atuando em favor de algum colega, tá? O seu colega ali tá respondendo por alguma coisa e você tá atuando em prol do seu colega. Ali entende-se que você tá atuando, digamos assim, de uma forma altruísta, tá? Para defender o seu colega de trabalho, né? O seu colega de classe. Então, nesse caso, você não deve honorários, tá? Então, se você tá atuando em razão de um outro colega de profissão, algum outro advogado, está sendo acusado de alguma coisa, nesse caso você não tem honorários a receber, tá? Essa parte é importante também que vocês gravem. Parágrafo 6º. O disposto nesse artigo aplica-se aos honorários assistenciais. Gente, como assim, prof? Eu acabei de saber que nós temos só 3 tipos de honorários, né? Que são ali aqueles contratuais, os arbitrados, os sucumbenciais, agora tem assistencial. Calma. Compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidade de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. Convencionais são aqueles contratuais, tá? Os assistenciais, eles nada mais são do que os honorários de sucumbência, tá? Aqueles que vêm lá no final que a parte vencida paga. Mas por serem ações coletivas, eles recebem os nomes de assistenciais. Então gravem que os honorários assistenciais nada mais são do que os honorários sucumbenciais que são pagos para o advogado pela parte vencida no processo, que não necessariamente é o réu, tá? O autor também pode perder a ação e ter que pagar honorários sucumbenciais à outra parte, tá? Então, gravem bem essa parte também. Muita coisa para gravar, né? Escutem várias vezes essa aula. Artigo 7º. Os honorários... Parágrafo 7º. Os honorários convencionados com entidades de classe para a atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário, a partir do momento em que foi celebrado sem a necessidade de mais formalidades. Tá? Isso não é tão relevante para nós. Considera, parágrafo 8º, essa é novidade de 2022, tá? Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no parágrafo 9 do artigo 15 desta lei, tá? Então, honorários convencionados, aqueles contratuais que nós fazemos ali em contrato, tá? Decorrentes de indicação de cliente entre advogados, né? Ou entre sociedades de advogados, também se aplica a regra do artigo 15. Mas nessa aula aqui, ele não é tão relevante, só queria ler para vocês, tá? A gente não vai se confundir aqui, a gente fala em outra aula desse. Artigo 22A, também inserido em 2022, tá? Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais, aqueles convencionais. Vejam que a nomenclatura vai mudando, mas eles tá falando do mesmo honorário, tá? Dos valores acrescidos a título de juros de mora, ao montante repassado aos estados e aos municípios na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais. Então, pode-se deduzir, né, dos honorários. Pode-se deduzir dos honorários advocatícios ali, dos convencionados, dos contratuais, tá? Esses valores, né, de juros, de coisas, desses montantes que tem que ser repassados aos estados ou aos municípios, tá? Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não será permitida aos advogados nas causas que decorrerem da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Isso aqui não costuma cair no exame de ordem, tá? Mas é sempre importante a gente ler e manter aqui fresco na nossa memória. Também foi inserido em 2022, tá? Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação
por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor, tá? O autor ingressou com uma ação para que o réu devolvesse as chaves do imóvel. O advogado ingressou com a ação, despejo, o réu pede a ação. Ah, tá. É o exemplo que eu coloquei aqui, tá? Vamos supor. Você sabe que eu trabalho muito com direito imobiliário, vamos supor aí uma ação de despejo, tá? Eu vou lá, você vai lá, me contrata como advogada porque o seu inquilino não está pagando e você quer que ele saia do imóvel, né? Você quer despejá-lo e quer que ele devolva as chaves do imóvel para você. Beleza, a gente vai lá, ingressa com uma ação de despejo e ele devolve as chaves, ele perde, né? O réu vai lá, perde o processo, devolve as chaves para o cliente. Acabou o processo? Não, porque o réu, nesse caso que foi vencido, não pagou os honorários para você. Então, você pode ingressar com uma ação autônoma ou no mesmo processo, naquele mesmo processo ali, você pode executar esses honorários, tá? E aí, o artigo 24 vem completar esse entendimento. Ó. A decisão judicial que fixar ou arbitrar os honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil, liquidação extrajudicial. Porque esses honorários eles têm natureza o que alimentar. A gente sobrevive desses honorários. Então, tanto você pode executar esses honorários ali como uma ação autônoma ou dentro da mesma ação que a parte vencida ficou devendo para você, tá? E esses honorários, mesmo que você tenha que ingressar com essa ação para cobrar honorários de um cliente seu, que é uma empresa, vamos supor, que está falindo lá, né? A empresa abriu falência e você está cobrando dessa empresa os seus honorários, sejam eles contratuais, aqueles que a gente estipulou no contrato ali, sejam eles sucumbenciais, decorrentes de algum processo que essa empresa perdeu. No caso ali da falência, eles constituem esse crédito privilegiado, porque eles têm essa natureza alimentar. A gente sobrevive desses honorários. Então, o honorário tem natureza alimentar, seja o honorário contratual, seja o honorário sucumbencial, certo? Parágrafo 1º, ele vai enfatizar a mesma coisa de que essa execução pode ser feita nos mesmos autos, tá? Vejam, ó. Parágrafo 1º, a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, tá? Parágrafo 2º, na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado serão recebidos por seus sucessores ou representantes legais. O advogado morreu, esse direito de receber esses honorários é transferido para o espólio, tá? Então, os herdeiros, o espólio ali desse advogado têm direito a receber esses honorários. O parágrafo 3º, ele foi considerado inconstitucional pelo ADIM 1194-4, tá? Mas em 2022, nós tivemos agora a inserção do parágrafo 3º-A. Então, vamos lê-lo, tá? Nos casos judiciais e administrativos, as disposições, as cláusulas, os regulamentos ou as convenções individuais ou coletivas que retirem do sócio o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência serão válidos somente após o protocolo de petição que revogue os poderes que lhe forem outorgados ou que noticie a renúncia deles, e os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado nos processos. Nos casos judiciais e administrativos, as disposições, as cláusulas retirem do sócio o direito de recebimento dos honorários de sucumbência serão válidos somente após o protocolo de petição. Exato. Por exemplo, você tem uma sociedade de advogados, alguma coisa assim, tá? E você só vai deixar de ter direito a esses honorários a partir do momento que isso foi protocolado, que isso foi informado ao juízo, ou no caso de um processo administrativo, tá? Porque os processos administrativos, eles são como os processos judiciais, só que eles correm na esfera administrativa. Então, você protocola ali petições, atravessa a petição no meio do processo, temos decisões, temos prazos, tá?
Então, no processo administrativo ou no judicial, você vai receber até os honorários correspondentes até o momento que você foi ali retirado desse processo, tá? Então, até esse momento, você tem direito a receber os honorários pelo trabalho que você realizou naquele processo, sim, tá? Não ao momento que vocês conversaram sobre isso. É a partir do momento que isso foi protocolado, seja no judicial, seja no administrativo, beleza? E se foi feito acordo, parágrafo 4º, o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença, tá? Vamos supor que as partes chegam a um acordo entre elas, sem a presença dos advogados de cada uma, tá? Elas resolveram fazer um acordo, tá? Se encontraram e fizeram um acordo. Mesmo assim, você como advogado tem direito aos seus honorários, tá? Até porque depois que você já foi constituído como advogado dessa pessoa, para ela fazer um acordo, ela deveria ter lhe chamado. Assim como você, como advogado, não pode chamar a outra parte para tentar fazer um acordo sem falar com o advogado dessa parte. Todo mundo, né? São 4 pessoas envolvidas ali: o seu cliente, você, a outra parte e o advogado da outra parte. Para fazer um acordo, todo mundo tem que estar presente. Não está presente, as partes resolveram fazer esse acordo sozinhas, você continua tendo direito a receber da mesma forma, tá? A não ser que os 4 estejam juntos e determinaram, e você com o seu cliente determinou que você vai alterar o valor dos seus honorários, tá? Se não, você tem direito aos honorários, sim. Então, se lá na questão vem escrito João acabou fazendo um acordo com Joana sem informar o seu patrono, né, o seu advogado, e por isso, como não houve nenhum trabalho, digamos assim, por parte do advogado, esse acaba perdendo seus honorários. Não, tá? Joana fez um acordo com o João porque quis, tá? Você continua ali fazendo parte e você tem direito a receber, sim, tá? Oh, meu Deus, me perdi. Eu tava no parágrafo 4º. 5º. O 5º e o 6º e o 7º, eles foram inseridos em 2022, mas eles não costumam cair, não tem caído, tá? A gente vai ler. Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, salvo renúncia expressa, ou seja, se não ficou ali no contrato estabelecido uma forma expressa, inequívoca, não existe dúvida, tá, de que isso foi combinado entre você e o cliente, tá? O advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos, em que tenha atuado nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual. Então é aquilo, você deixou de ter uma relação contratual com o seu cliente, a não ser que vocês de forma expressa resolveram, né, que a gente já conversou ali um pouquinho antes, né, que agora no ponto anterior, que vocês tenham combinado de uma forma expressa que você não vai receber mais esses honorários ou algo assim, você tem direito, tá? De acordo com aquilo que você trabalhou, de acordo com aquilo estabelecido no contrato de vocês, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa. O que é que vocês erram muito para fins de questões de prova? Na parte da esfera administrativa. Ah, não, se for administrativamente, não. É igual, tá? É igual. Parágrafo 6º. O distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados. Não é porque o contrato de vocês deixou de existir, tá? Houve um distrato ali, ou a rescisão desse contrato, que você não vai deixar de ter direito aos honorários, tá? Isso aqui veio, já vou ler o 7º porque ele se completa, tá? Na ausência do contrato referido no parágrafo 6º desse artigo, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o disposto no artigo 22 desta lei, né? Que diz lá que você vai receber 1/3 no começo, 1/3 no meio, o restante no final, e vai ser arbitrado ali de acordo com a tabela da OAB pelo próprio juiz. Então,
Um exemplo que eu posso dar para vocês. É muito comum a gente fazer contratos com os clientes para eles pagarem de forma parcelada. E na ausência do pagamento de uma dessas parcelas, o contrato acaba se rescindindo, certo? Então imagina que o cliente para de pagar, a gente rescinde o contrato, agora eu não vou mais receber umas honorários por causa disso. Aí você vai perder 2 vezes, né? Então, esse artigo já veio para proteger o advogado. Não é porque o contrato foi rescindido, não é porque houve um distrato aqui, né? Ah, a gente encerrou esse contrato porque ele resolveu contratar outro advogado e tal. Aí tudo que eu trabalhei nesse processo eu não vou receber mais? Não é justo, tá? Pense comigo, não é justo. Você vai receber de acordo com o proporcional que você trabalhou naquele processo? Sim, tá? Isso sempre vai acontecer. Você sempre vai receber de acordo com o que você trabalhou naquele processo. A não ser que você tenha pactuado de forma expressa, inequívoca ali com o seu cliente de que não, tá? Mas a regra é que sim, que você sempre vai receber de acordo com o que você trabalhou naquele processo, mesmo você tendo saindo no meio do processo, mais perto do final, não etc. Vai ser proporcional ao que você trabalhou e a dificuldade que você teve dentro daquele processo, tá? Agora o artigo 24A, que também foi inserido em 2022, tá? No caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, garante-se-á ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolsos de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, que é a Lei de Drogas, e observado o disposto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição. Tá? Então, por mais que tenha sido bloqueado todos os bens do cliente, ali, da pessoa que você está cobrando os seus honorários, por algum motivo ali, 20% desses bens bloqueados serão, digamos assim, desbloqueados para que o advogado possa receber os seus honorários, tá? E reembolso de gastos que ele tenha tido ali com a defesa, porque muitas vezes a gente gasta, tá? Dependendo ali dos processos. Salvo, né, ressalvadas os casos ali previstos nas leis de drogas, tá bem? Parágrafo 1º também, inserido em 2022. O pedido de desbloqueio de bens será feito em autos apartados, que permanecerão em sigilo mediante a apresentação do respectivo contrato. Ou seja, esse pedido de desbloqueio de 20% dos bens bloqueados do cliente, você não vai fazer no processo em si, tá? Você vai ingressar com uma outra ação para fazer esse pedido. Não pode ser no mesmo processo e vai correr sob sigilo. Fechou? Parágrafo 2º. O desbloqueio dos bens observará preferencialmente a ordem estabelecida no artigo 835 da Lei 13.105, que é nosso Código de Processo Civil, tá? Parágrafo 3º. Quando se tratar de dinheiro em espécie, de depósito ou de aplicação em instituição financeira, os valores serão transferidos diretamente para a conta do advogado ou do escritório de advocacia responsável pela defesa. Parágrafo 4º. Tudo isso incluído em 2022, tá? Nos demais casos, o advogado poderá optar pela adjudicação do próprio bem ou por sua venda em asta pública, para satisfação dos honorários devidos, nos termos lá do artigo 879 do nosso Código de Processo Civil também, tá? O valor excedente, parágrafo 5º, o valor excedente deverá ser depositado em conta vinculada ao processo judicial, ao processo principal lá, tá? De onde esses 20% foram retirados. Então, vamos supor que é um carro ali, você não tem interesse no carro, você pode solicitar a venda desse imóvel, né? Se for uma casa, do imóvel, para que você receba o seu dinheiro e o valor excedente desse dinheiro vai lá para a conta do processo principal, tá? Artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorário de advogado, contando o prazo. Então, você tem 5 anos para ingressar com a ação para fazer a cobrança desses honorários, tá? E o prazo começa a contar de quando? 1. Do vencimento do contrato, se tiver um contrato. 2. Do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Não é do início da ação. Não é de qualquer despacho no meio do processo, tá?
É 5 anos do que? Do trânsito em julgado da decisão que fixou esses honorários, certo? Trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários. Isso é bem importante. Isso aqui costuma cair bastante, tá? 3. Da ultimação do serviço extrajudicial, ou seja, do último ato do extrajudicial ali, do administrativo, seja da decisão, seja do que for, o último ato realizado ali no processo extrajudicial, a partir dali, contam os 5 anos, tá? 4. Da desistência ou transação, né? Desistiu de ingressar com a ação, desistiu do processo, seja o que for, ou houve esse acordo aí entre as partes, tá? Tem 5 anos. E 5, da renúncia ou revogação do contrato. Seja o cliente revogou o mandato, seja o cliente revogou o seu mandato, né? Não, ele, digamos assim, te demitiu, não quer mais que você atue no processo, ou você renunciou, você não quer mais atuar nesse processo, seja o motivo que for, a partir dessa data contam os 5 anos, tá? Artigo 25A, prescreve em 5 anos também, isso aqui é bem importante, tá? A ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta deles, tá? A prestação de contas a gente já viu que é uma coisa muito importante, tá? Para nossa categoria. Tá lá no artigo 34, aqui do estatuto, a gente falou que isso é uma infração, né? É uma infração disciplinar que pode causar o quê? A suspensão do advogado até que ele faça essa prestação de contas, tá? Então, o cliente tem 5 anos para ingressar com essa ação de prestação de contas. Ingressou com a ação de prestação de contas, o advogado vai ficar suspenso até que ele preste essas contas, tá? Então, é bem grave, é bem importante o advogado sempre prestar contas, até por uma questão da classe, tá? De todos os advogados, porque se o advogado que não presta contas, depois o cliente fica sem entender as coisas e sai falando que o advogado roubou, que o advogado fez isso, que o advogado nenhum presta. E nós somos uma classe, nós temos uma ordem, né? A classe dos advogados, então tem que haver esse respeito por toda a classe. Artigo 26, aqui a hora que é o último, tá? O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. O que é o subestabelecimento com reserva de poderes? É aquele que eu tô lá advogando no caso e subestabeleço, né? Coloco você também como advogado para trabalhar nesse caso junto comigo. Eu continuo trabalhando no caso e você também, tá? Nós dois juntos. Quando é subestabelecimento sem reserva de poderes, eu coloco você no processo e eu saio totalmente. Ó, o Pavarotti confirmando. Eu saio totalmente do processo. Mas aqui a gente está falando com reserva de poderes. Fica você e eu no processo, tá? Aí veio o parágrafo único, presta atenção, 2022. O disposto no caput desse artigo não se aplica na hipótese de o advogado subestabelecido com reserva de poderes possuir contrato celebrado com clientes. Porque o que acontecia? Vamos supor, estamos eu e você no processo advogando. Aí eu quero ir lá e quero cobrar os honorários. Eu não podia antes cobrar esses honorários sozinho. Eu era obrigatoriamente, eu tinha que cobrar esses honorários junto com você. Eu não podia ingressar com uma ação sozinha para cobrar esses honorários. Tinha que ser eu e você sempre. E vamos supor que você, por algum motivo, não queria. Eu tenho um caso assim, tá? Eu tenho um caso assim, de que o processo era de uma amiga minha. Ela subestabeleceu com reserva de poderes para mim. Começou nós duas a trabalhar no processo. E o cliente não pagou. Eu queria ingressar com uma ação para fazer a cobrança desses honorários. E ela não quis. E ela não quer até hoje, ela nunca quis. Tá? Então eu nunca pude cobrar esses honorários. Agora, com esse artigo, com esse parágrafo único aí, eu até poderia. Só que eu teria que ter um contrato com esse cliente. E eu não tenho um contrato com esse cliente. Tá? Ela fez um contrato com o cliente e subestabeleceu para mim. Se eu e ela tivéssemos feito contrato com o cliente e nós duas, né, atuássemos ali no processo, beleza. Aí eu poderia sozinha ir e cobrar esses honorários. Mas se eu não tenho um contrato com o cliente, eu não posso. Ai, mas como que acontece de você não ter um contrato e conseguir trabalhar no processo? Quando a gente faz um contrato com o cliente, normalmente a gente faz com essa cláusula de subestabelecimento com reserva de poderes. Por quê?
Porque a qualquer momento você pode colocar um outro colega no processo junto com você, seja porque você vai viajar, seja porque você nota que não tem conhecimento direito sobre aquele tema, daí você chama por ajuda, seja porque, olha, por motivos de saúde, você precisa que um colega atue no processo para você. Regra geral, a gente coloca no contrato que pode fazer subestabelecimento com reserva de poderes. Então, essa minha colega, ela já tinha feito o contrato. Eu entrei depois porque justamente por causa da parte de direito imobiliário, ela não tinha tanto conhecimento. E ela me chamou para trabalhar no processo junto com ela. Então, eu não fiz um contrato com a cliente. Eu atendi a cliente, eu fiz tudo, mas eu não tinha um contrato com a cliente. Tá? Eu tinha um acordo com a minha colega. E ela realmente nunca quis fazer essa cobrança. Por pura preguiça, tá? Porque ela é preguiçosa. Por isso a gente não trabalha mais junto. Então, nesse caso, eu não posso cobrar sozinha. Se eu tivesse também no contrato, eu poderia cobrar sozinha, tá? Essa é uma novidade também, que tem bastante chance de cair e já caiu nas últimas provas, tá? Então, essa foi a nossa revisão de hoje. Escutem várias vezes quando forem necessárias essa aula, porque é bem importante, tá? Tenham um ótimo dia, Deus abençoe e nos vemos na próxima aula.